Bom, ótimo dia a todos. Vamos dar continuidade ao tema que iniciamos ontem, relacionamento homoafetivo, compromisso e espiritualidade. Nós falamos ontem da questão da homossexualidade enquanto identidade sexual, à luz da psicologia, à luz das questões sociais. E hoje vamos falar à luz da doutrina espírita. Ontem nós falamos que homossexual é todo aquele que sente uma atração afetiva sexual por alguém do mesmo sexo, única e exclusivamente isto. Não é? Quando nós dizemos homossexual, nós não estamos classificando o caráter, nem o comportamento, nem a forma como o indivíduo se relaciona, apenas aquilo para o qual se orienta a atração homoafetiva do indivíduo. Falamos das dificuldades de autoaceitação, daquele que se reconhece homossexual predominante ou exclusivo, da sociedade heterocentrada, que gera inúmeras crenças que desafirmam a diversidade e a riqueza da pluralidade dentro das questões sexuais, o que leva à construção de um conjunto de crenças negativas a respeito da homossexualidade ou da homoafetividade, que nós chamamos de homofobia, e que o próprio homossexual, inclusive, incorpora para dentro de si, o que leva a grandes dificuldades, não é, de autoaceitação, de lidar com este processo que nós chamamos de homofobia internalizada. Então, esse foi o tópico que nós abordamos ontem, e hoje nós queremos entender isso à luz da doutrina espírita, considerando aquilo que a ciência e a psicologia nos dizem, que a homossexualidade não é uma doença, nem uma perversão, mas uma variante normal do comportamento sexual humano, uma identidade sexual, dentre as muitas que o ser humano pode ter na sua experiência ao longo da vida. Lembro também que desde 1992 a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais. Desde 1985 no Brasil, o Conselho Federal de Medicina e de Psicologia também a retirou, né, da lista de doenças mentais. Então, nós temos um contexto médico e psicológico hoje que trabalha para ajudar o indivíduo a lidar com a sua identidade e não a se rejeitar ou a brigar com a sua condição como se isso fosse um problema. Hoje, na psiquiatria, o diagnóstico que se tem chama-se transtorno de identidade sexual ego-distônico. O que significa isso? Significa que o indivíduo, o que é tratado hoje pela psicologia e pela psiquiatria, é o sofrimento do indivíduo em não se aceitar, e não a identidade. Então, ego-distonia significa o indivíduo não estar à vontade com aquilo que é a sua identidade sexual. E assim, a psiquiatria, as psicoterapias, seja por psiquiatra ou por psicólogo, caminham no sentido do auxílio à autoaceitação. Isto, claro, nós estamos falando daqueles indivíduos que se reconhecem homossexuais, predominantes ou exclusivos, e que sentem que este é o seu caminho, uma grande maioria, segundo as pesquisas, desde a primeira infância, não é? Mas também a homossexualidade, ela é uma palavra que engloba diferentes comportamentos e diferentes condições, como nós vamos ver hoje. E nós começamos com Emmanuel no livro Vida e Sexo, porque ele é um livro conciso, ele é um livro sintético, e eu acho que ele vai direto ao essencial, e é muito importante que a gente estude e desdobre este livro. No capítulo 21, ele tem um texto a respeito da homossexualidade, e ele vai dizer, então, neste texto: o mundo vê na atualidade em todos os países extensas comunidades de irmãos em experiências dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Olha que interessante. Ele fala que nós devemos atenção e respeito às criaturas, independente da sua condição. Parece que essa é uma assertiva e um chamado de Emmanuel no Vida e Sexo que nós não ouvimos. Porque nós não temos tratado as pessoas no mesmo nível e no mesmo pé de igualdade, né? Nem a humanidade e muitas vezes nem nós dentro do movimento espírita. Então precisamos construir essa ideia. Eu vou começar trazendo uma opinião
do nosso querido Chico Xavier, para que nós pensemos. Não porque seja a opinião espírita, porque não é, né? É só a opinião de um trabalhador espírita. Mas tem coisas muito interessantes nesta opinião dele. Chico, tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados a entendê-lo. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? É uma opinião respeitabilíssima. Bom, olha que interessante, por que eu gosto desse vídeo? Primeiro, nós estamos falando do Pinga-Fogo na década de 70, em uma época em que a homossexualidade era classificada como uma doença pela psiquiatria, e então o termo utilizado era homossexualismo. Hoje não se utiliza mais o termo homossexualismo, porque era a palavra que designava o transtorno de identidade sexual homossexual na época que estava no Código CID-10. Hoje se utiliza homossexualidade, que é a condição sexual voltada para o igual. Então,
Chico, primeiro, discorda da visão reinante em plena psiquiatria, né, em plena década de 70, com muita coragem, em público, numa televisão. E ele fala coisas muito interessantes ali que merece a gente pensar. Primeiro, vocês não viram ele classificando nada. Vocês viram ele passar, assim, levemente pelo tema, sem definir muitas coisas. Por quê? Porque é um tema muito complexo para você responder em uma questão muito rápida. Primeiro ele diz que é uma condição da alma humana. Então ele já reafirma aquilo que nós sabemos pela doutrina espírita. Tudo que é relativo à sexualidade é relativo ao espírito, ainda que tenha a influência do corpo, não é? Mesmo que a biologia reconheça os aspectos que influenciam, que são muito importantes, nós temos o espírito coordenando aquela biologia no seu funcionamento, na definição do funcionamento dos órgãos, da própria anatomia e da função desses órgãos. Então, a energia sexual e a pulsão sexual ela vem do espírito, através do psiquismo, na ação da vontade, e se expressa através do corpo astral e é transmitido ao corpo físico, utilizando também dos órgãos que estão no corpo físico. E tem função em todos esses níveis, desde o nível físico até o nível psíquico ou espiritual profundo. Bom, segundo, ele fala que é da condição da alma humana. Depois ele chama a heterossexualidade de sexualidade dita normal. Vocês prepararam isso? 2 vezes. Aqueles que já eram feitos pela sexualidade dita normal, né? Por que a heterossexualidade é dita normal e a homossexualidade dita anormal? Porque são regras que nós estabelecemos. A homossexualidade definitivamente não é normal. É natural. Normal diz respeito à norma, à regra, aquilo que é certo e errado em uma sociedade em determinado tempo. E isso a sociedade, neste campo, muda de opinião a todo tempo. Hoje é normal nos países mais democráticos, dentro das cidades mais democráticas, nas zonas da cidade mais democráticas. Mas se você for perguntar às pessoas não consideram. Por exemplo, uma pesquisa agora recente falou que 53% dos brasileiros não aprovam o casamento entre homossexuais. E aí foi olhar a classe média desses indivíduos. Mais de 60% dos indivíduos que não aprovam são indivíduos de baixa renda ligados às outras religiões. Então, se você olhar no segmento da sociedade, o que é normal para um segmento não é normal para o outro. Por que nós falamos então que a homossexualidade é natural? Porque está na natureza, é observada na natureza. E dizendo que a homossexualidade é natural, nós não estamos dizendo que ela seja certa ou errada, porque não nos cabe entrar aqui neste mérito. Certo ou errado é julgamento moral que o indivíduo faz de acordo com o código de valores que tem para a sua própria vida. Né? Então, dizer que é natural significa estar na natureza. Assim também como nós dizemos que a heterossexualidade quando dizemos que ela é natural, também não estamos dizendo que ela seja certa ou errada. Estamos só dizendo que ela está na natureza. E é a maioria. É a predominância biológica. Né? E é muito interessante essa questão, porque o comportamento homossexual já foi observado em todas as espécies animais em que a sexualidade foi estudada até hoje. Tem uma pesquisa, por exemplo, que demonstrou que uma determinada comunidade de flamingo, uma determinada comunidade de flamingo, que foi submetida a uma maior exposição a mercúrio, houve um aumento de comportamento homossexual de 53% naquela população. E os machos que permaneceram heterossexuais começaram a ser rejeitados pelas fêmeas. Olha que interessante. Isso é um estudo publicado falando dos efeitos do mercúrio no comportamento sexual na comunidade de flamingos. Ora, se uma substância nessa comunidade afeta alguma coisa que não se sabe o que, alterando o comportamento sexual, é uma base biológica. Não é para esse comportamento nessa comunidade ou nessa população. Exatamente. Então tem muitas pesquisas nesse sentido, né, demonstrando essa questão. A homossexualidade natural, porque ela é observada na natureza em todos os níveis que a sexualidade foi estudada, não só no reino animal, mas também em todas as comunidades humanas em que a sexualidade foi estudada até hoje. Então, vamos ver sobre um ponto de vista espiritual. Pergunta 202 do Livro dos Espíritos. Quando errante não significa quando está errando, não.
né? Significa quando está na erraticidade. Erraticidade é o nome que se dá ao mundo astral, né? Ao espaço de tempo em que se passa fora da encarnação, né? Então, quando errante significa quando no mundo espiritual, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Eu duvido que pouco importe realmente, sabe? Deve dar uma discussão danada por assim, né? Mas os espíritos aqui estão falando no sentido filosófico. Deve dar. Imagina que alguém chega para você agora e fala assim: você vai voltar para o plano espiritual. Na hora que você chegar lá, você vai ser o oposto do seu sexo biológico. Não é? Aí ela não gostou. É que as mulheres são assim, mais atrasadas mesmo. Quando a gente propõe evolução, uma evolução de vida, elas não aceitam, né? Mas vocês imaginem, não deve ser um processo assim tão fácil. Mas o que os espíritos estão dizendo aqui é que, na essência, o espírito, quando está em contato profundo com as suas necessidades espirituais, o que é predominante para ele não são os seus atavismos, os seus vínculos, mas o seu progresso. E aí os espíritos fazem lá todo um trabalho de sensibilização. Vocês sabem que quando a gente está sensibilizado, a gente escolhe tudo, né, gente? Depois, na hora que a gente vem pra cá, que a gente vai se ver o que escolheu. Mas, na sensibilização, escolhe. Então, o espírito ele tem que passar pelos dois sexos de uma forma muito lógica. É natural que os dois sexos deem as diferentes experiências para o espírito. E não só o fato de reencarnar homem e reencarnar mulher, mas o fato de reencarnar nas diversas masculinidades e nas diversas feminilidades. Porque existem várias formas de ser homem e várias formas de ser mulher. Cada sociedade tem uma forma masculina e feminina. E, sobretudo, a cada tempo histórico, nós temos uma forma de expressão, não é, do masculino e do feminino. André Luiz fala assim lá no livro Evolução em Dois Mundos: o espírito é criado e tem um determinado teor de forças predominante. Olha que interessante. Como se houvesse já um direcionamento de Deus mesmo para uma experiência num teor de forças mais ativo ou mais passivo. Esse teor de forças que André Luiz chama de ativo e de passivo, ele é uma coisa muito ampla, que diz respeito a todas as potencialidades relacionadas à atividade, ou seja, a ordem, a organização, força, poder, trabalho, etc., que nós relacionamos ao masculino, mas que são muito mais amplos que o masculino. Tem as características de passividade, acolhimento, gestação, maternagem, sensibilidade, afeto e as outras várias virtudes das características que nós atribuímos ao feminino. Dizer que o espírito é só homem ou mulher, isso é muito pouco perto da grandeza que é a atividade ou a passividade que pode o espírito ter dentro do processo evolutivo. Masculinidade e feminilidade são aspectos biológicos que nós nos utilizamos no fenômeno da encarnação, que são necessários nesse período evolutivo que nós estamos. Pode ser que nós cheguemos num ponto evolutivo lá na frente, talvez num outro planeta, em que não existe a diferenciação de sexos dessa maneira como há aqui. É bem provável, né? Que o espírito tenha um grau de desenvolvimento da sua atividade, da sua passividade, e uma troca em um outro nível. Até porque os espíritos falam que quanto mais o espírito evolui, menos vínculo com a matéria, mais desmaterialização, inclusive perdendo a necessidade do corpo em estágios avançados de vida, né? E passando a ter entre eles não as relações sexuais habituais que nós temos aqui no planeta, mas amor e simpatia, que é o que vincula as almas, né? Que são almas afins ou almas semelhantes. Aí, como diz o Djalma, que a nossa querida Mônica me ensinou ali agora, as almas deixam de estar afim de uma da outra para se tornar almas afins, né? Ou seja, afinizadas mesmo em amor e simpatia. Então, o espírito reencarna ora como homem, ora como mulher. O que então acontece com o espírito? Diz Emmanuel: a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. Ou seja, os espíritos se atraem por afinidades, né? No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas.
O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Não é? Já mostrou 100% macho, João? Eu tenho uma ânima aqui dentro, que vai lá. Você toca no piano, é esperto. Ele sabe sair pela tangente. Mas olha só, nenhum de nós é 100% nada. Aquele que bate no peito e fala assim, eu sou 100% macho, ou 100% fêmea, é um bruto, acabou de sair dos animais. Né? É a primeira encarnação como ser humano. E mesmo assim já traz a masculinidade e feminilidade da experiência animal. Né? Então nem pode ser tão 100% assim. Então nós todos temos esse registro da atividade e da passividade em graus variados dentro de nós. Somos predominantes. E vocês vão ver, inclusive, que essa predominância ela alterna ao longo da vida. Em uma determinada fase da vida. E o corpo é XY, né? Exatamente. O corpo masculino, né, ele tem os dois registros. Né, o registro do gameta masculino e do gameta feminino. E ao longo da vida nós temos a alternância de fases. Então tem uma fase que você está mais ativo, outra fase que está mais passivo. Tem aspectos da vida que você é mais ativo, aspectos da vida que você é mais passivo, não é assim? E isso depende de sexo biológico. Então, nós todos somos as predominantes e fazemos encontros entre predominâncias. Aí, o Jorge André fez no livro Força Sexual da Alma esse gráfico que é interessante. Ele mostra o potencial masculino, assim, chamado de psi-y, em relação com o gameta masculino, e o potencial feminino, chamado de psi-x. Ele diz que esse estado aqui, que é o psi-y quase total, e o psi-x quase total, são estágios primitivos da evolução, em que o espírito está polarizado profundamente. E nós todos caminhamos para cá, ó, para ser psi-y ou x. Aqui nós caminhamos para quê? Para a integração das forças ativas e passivas, masculinidade e feminilidade. Como, por exemplo, nós vimos em Jesus. Vocês querem um homem mais macho que Jesus? De afrontar toda a sociedade da época, com coragem, falar o que queria, fazer o que queria, ficar firme nos seus valores, liderar, organizar, fazer um movimento de revolução mundial. Não foi? É muito macho. Mas vocês querem alma mais feminina que Jesus? Acolhedor, sensível, materno, não é? Acolhia profundamente. Esse é o arquétipo da síntese, né? O ser realizado em si mesmo. Aquele caminho para o qual nós estamos indo, né? Aonde nós vamos chegar. Aonde nós vamos nos encontrar dentro de um processo evolutivo. Então, ao longo desse processo de experimentar na masculinidade e na feminilidade, nós temos o que se chama de bissexualidade. Bissexualidade, inclusive, que Freud também descreveu na potencialidade psíquica do ser humano, dizendo que nós todos somos potencialmente bissexuais. E que Jung foi ainda mais além quando ele nos descreveu os arquétipos do ânimos e da ânima. Quando ele mostrou o arquétipo do masculino e o arquétipo do feminino que estão presentes dentro de cada ser e que, inclusive, no processo de individuação, tendem a se integrarem no processo, né, da totalidade psíquica, no desenvolvimento. Ou seja, o homem também tem que acolher, desenvolver a sua ânima, assim como a mulher seu ânimo, que é o arquétipo do masculino e o arquétipo do feminino. Aí tem gente no movimento espírita que fala assim, a não ser por uma específica. Por essa pessoa são absolutamente alucinados. Eu conheço um homem que é casado, pai de filhos, tem um relacionamento estável, heterossexual safado, mas ele não tem atração por homem nenhum, mas tem um relacionamento extraconjugal com um determinado homem porque ele é alucinado e não consegue estabelecer um limite para aquele relacionamento. E conheço uma mulher também nessas mesmas circunstâncias. O que é isso? Muito provavelmente, gente. O que vocês acham? Reencontro de espíritos que têm ou afinidade, ou experiência, ou vínculo, ou culpa, ou débito, não é? E se sentem devedores uns dos outros. Espíritos que já tiveram experiências muito felizes no passado e que agora se encontram com um registro muito forte em um momento psicológico da vida que permite o aflorar dessa ligação, dessa natureza. Espíritos que estiveram em relações interrompidas, que queriam muito, mas não puderam. Não sei se vocês têm hábito de ler romance espírita, mas só tem casamento frustrado. Vocês já perceberam? É verdade. Você não vê trem que deu certo. Eu acho que é projeção. Não tem e foram felizes para sempre. Sempre começa, deram errado desde o início, não é?
Por quê? Porque era uma época em que o que definia os casamentos eram os pais, era a sociedade, era a igreja, e o indivíduo não seguia sua própria vontade. Então o que mais tinha era relações extras, né, com aquelas relações ocultas, e isso até exercia um certo fascínio no ser humano. O que está aí nas bases, né, no nosso atavismo, aí, influenciando ainda hoje muitas relações extraconjugais, né, que aumentam cada vez mais. Porque segundo os dados da pesquisa da doutora Camila Abdo, da Unifesp, que fez um estudo amplo sobre sexualidade, e publicou em um livro muito interessante que merece vocês conhecerem, que se chama Descobrimento Sexual do Brasil, em que ela fez uma pesquisa semelhante à do Kinsey nos Estados Unidos. Ela fez aqui no Brasil, embora com um número menor. Ela diz lá que 75% dos homens traem, 50% das mulheres pesquisadas. Esse livro tem já uns 2 anos, né? Já aumentou um cadinho. Né? Mas vocês vejam, 75% dos homens e esses foram os que assumiram, Djalma. Se 75% assumiu, isso é 95% pelo menos. Né? Isso tudo tem as suas raízes lá nas experiências do passado e no desenvolvimento que nós não podemos nos furtar a compreender. Michel Foucault, o grande estudioso da sexualidade, ele diz que ao longo do tempo a sexualidade foi manipulada a serviço do poder e se tornou um instrumento muito ligado à posse e ao poder, e manipulado pelos detetores do poder na época, no caso a religião, muito profundamente, a serviço de um movimento de massificação. Né? Então, quando a gente olha aí as raízes da negação de toda sexualidade que é não reprodutiva, a gente vê, na verdade, uma estrutura de poder por detrás manipulando aquilo ali, né? Muito mais do que questões espirituais vinculadas a situações. Então, esses casos provavelmente são reencontros de espíritos que têm alguma vinculação entre si. E é exatamente essa estrutura de sexualidade que permite, e que permite também que o desejo varie muito ao longo da vida, independente da condição do indivíduo. Então, as pesquisas mostram que uma boa parte dos homossexuais o são desde pequenos. Mas o indivíduo pode começar a ter desejo ao longo da vida que não tinha? Pode, a qualquer momento. Você fica esperto. Pode a qualquer momento. Por quê? Porque é muito fluido essa questão interna, né, do próprio indivíduo. E dependendo das experiências felizes ou infelizes, dos relacionamentos, dos vínculos psicológicos, dos vínculos espirituais, o espírito que chega, que aproxima, que tem vínculo do passado, que ativa uma determinada coisa dentro de cada um, determinado núcleo, uma determinada experiência, não é? O desejo, ele pode aflorar. Por exemplo, nós vemos muito hoje em dia também experiências que não têm exatamente a ver com a identidade. Por exemplo, nós temos jovens hoje vivenciando a experiência homossexual porque é moderno, principalmente as meninas. Tem um quê de modernidade, né? O Pedro Camilo, lá de Salvador, estava nos contando o caso de um aluno dele, que fala que ele tem a língua presa, e o menino fala assim, ó: professor, eu não gosto de homens nem de mulheres, eu curto pessoas. E ele inventou pra gente, eu nunca mais esqueci. E ele falou que essa é a moda agora entre os jovens, falar que não gosta nem de homem nem de mulher, que curte pessoas e que não quer ter rótulo, né? E aí é uma experiência diferente, é uma experiência daquelas que para muitos fazem parte do quê? Do movimento transgressor da adolescência, e que o indivíduo vai viver em função daquele movimento de estar pertencendo ao grupo, de ser moderno, de não ser excluído, né? E é por isso que eu falo para os pais assim, quando um filho falar para você que está tendo uma experiência homossexual, 2 coisas são essenciais. A primeira, ouça-o, para saber do que é que ele está falando. Segundo, não dê escândalo. Não é? O que significa para você é muito diferente do que talvez signifique para ele. Se é um indivíduo que desde sempre sentiu e agora está tendo a coragem de te falar, se prepara para acolher esse indivíduo, porque aquilo provavelmente é a estrutura da identidade dele, né? A orientação predominante ou exclusiva. Mas se é um jovem que nunca teve e agora está começando a ter, vai precisar dar um amparo a esse jovem, sobretudo um amparo psicológico, para entender aquela experiência naquele momento e saber do que se trata, em que contexto que está aparecendo, qual o nível de intensidade. Pode ser que começou ali e o indivíduo vai querer ter aquela experiência, então, durante um largo tempo, ou talvez a vida inteira, pode. Mas isso só vai se saber ao longo de um acompanhamento. Pode ser que amanhã desista dessa experiência e tenha uma outra experiência heterossexual.
Sim, claro. Né? Eu acompanhei pessoas que tiveram um comportamento homossexual, por exemplo, durante 10, 12, 13 anos, e de repente tiveram um sonho revelador no sentido de mexer, né? Não no sentido de fazer algo que leva a pessoa a outra escolha, mas no sentido de mover e resolver alguma questão interna, e passou para uma experiência heterossexual. Isso tem muitas e muitas possibilidades. Por quê? Porque nós temos essa estrutura que é bissexual, fluida ao longo da vida. E aí nós perguntamos, a experiência homossexual, ela vem do passado? E aí nós respondemos, ela pode vir, mas ela não necessariamente vem. Porque o desejo pode aparecer ao longo da vida e se apresentar em virtude das questões desta vida atual, das vinculações, das identificações desta vida, de acordo com a dinâmica de cada indivíduo. Mas, em doutrina espírita, nós temos na literatura algumas causalidades. Os espíritos nos trazem algumas circunstâncias em que o espírito escolhe reencarnar homossexual ou que lhe tem imposta esta circunstância. E é isso que nós trouxemos aqui para vocês. Primeiro, eles falam que seria uma consequência natural do reflexo mental e emocional condicionado na vivência do mesmo sexo por muitas encarnações. Quem é que fala isso? Vocês sabem? Quem é o autor dessa ideia? Tem um autor e tem um divulgador. Emmanuel é o divulgador. O autor é Kardec, vocês sabiam? Revista Espírita de 1866. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher do qual a marca permaneceu nele. Não é senão que ocorre um certo grau de adiantamento e desmaterialização que a influência da matéria se apaga completamente, com ela o caráter dos sexos. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Olha que interessante essa fala. E nós acreditamos que essas anomalias aparentes a que ele se refere sejam as características que se observam na homossexualidade, ou talvez também as características da masculinização em mulheres da sua época, né, ou da feminização em homens da sua época, em uma época em que era muito bem marcado. Mas ele é muito claro quando ele diz: mudando de sexo, o espírito pode conservar os gostos, as tendências e o caráter, né, inerente ao sexo que acaba de deixar. E só pouco a pouco é que vai. O espírito vem em muitas encarnações como homem, de repente passa para uma encarnação como mulher. Perde as características de mulher? Não perde, vai manifestá-las com muita propriedade, né? E às vezes ele vai se adaptar na adolescência e entrar naquele novo clima, e às vezes não, às vezes vai demorar algumas encarnações, dependendo do nível de identificação, do nível de experiências em que ele teve nas experiências sexuais anteriores. E se mantiver, inclusive, núcleos de questões mal resolvidas, ligadas à feminilidade ou masculinidade, a coisa pode, inclusive, demorar-se ainda mais em identificações profundas, não é? A gente vê muitas vezes espíritos que saem do corpo e são do outro sexo, fora do corpo, e tem aparência no corpo espiritual que é do outro sexo. Por quê? Porque o psiquismo de profundidade está vinculado àquela experiência encarnatória passada e não a essa experiência atual. E se o psiquismo de profundidade está lá, plugado no passado, também está determinando no presente a circunstância. Aí, com essa ideia, se utiliza dentro da doutrina espírita o termo inversão. A inversão psicológica. E esse é um termo que merece uma atenção. Por quê? Porque o termo inversão não é criação da doutrina espírita. É criação de Sigmund Freud, em 1905, quando ele descreve alguns casos de homossexualidade, principalmente femininas, e relata e passa a chamar, naquele momento, os homossexuais de invertidos, a significar aqueles que se comportam com semelhante ou com um psiquismo semelhante. Leve-se em consideração, inclusive, que Freud descreveu um tipo de homossexualidade que tinha muitas características com o sexo oposto.
Ele não teve contato, por exemplo, com os homens másculos que são homossexuais ou com as mulheres extremamente femininas que são homossexuais, né? Ele descreve aquilo que se assemelha ao sexo oposto. Inclusive, ele descreve uma causalidade, que é a má resolução do complexo de Édipo, assim como depois em outros textos ele descreve o narcisismo ou a dificuldade de lidar com o sexo oposto, gerando o indivíduo ficar vinculado no seu próprio sexo, que são características que explicam algumas experiências, mas não explicam todas as experiências, porque não se aplica aquela estrutura que ele escreveu na vida de um bom número de homossexuais. Há autores que dizem que aquela descrição hoje se encaixa mais ao travestismo do que à própria homossexualidade em si, mas aqueles que se vinculam ou que se correlacionam mais com o sexo oposto e o travesti é aquele que se veste, se traveste, não é exatamente com a sua identificação com o outro sexo, do que exatamente com o homossexual, porque a observação do comportamento homossexual se alargou muito. Então, quando nós falamos de inversão psicológica, porque também Emmanuel e André Luiz vão se utilizar deste termo, e é para se reparar que tanto um quanto o outro conheciam de psicanálise, Emmanuel muito mais do que André Luiz, e utilizam-se nos textos de referências à psicanálise, que era o pensamento psicológico predominante na época. Hoje, talvez o junguiano é mais predominante, sobretudo dentro do movimento espírita, né? Mas naquele tempo se utilizava a psicologia freudiana. Às vezes nós fazemos confusão. Então, o homossexual é necessariamente um espírito que está de uma polaridade, que está invertido em outra polaridade? Não necessariamente. Isso pode acontecer com muitos, mas não é necessário que seja assim. Por quê? Porque essa bissexualidade psíquica, ela permite que o desejo seja amplamente variado e se apresente ao longo da vida em várias formas. Pode ser um espírito que tem uma predominância masculina e que está obrigado a estar num corpo feminino em regime de prova? Sim, sem dúvida. Feminino, mesma coisa? Sim, sem dúvida. Mas também o espírito, nós temos situações diversas. Nós temos, por exemplo, o espírito que é homossexual em várias encarnações seguidas e vivendo no mesmo sexo, sem estar fazendo inversão, não é? Nós temos espíritos que não tiveram inversão nenhuma, estão vivendo a vida e o desejo aparece. Quando nós temos uma pesquisa como a de Kinsey, que mostra que 50% dos homens manifestam desejo, né, e 37% vivem, vocês vejam que a coisa é muito mais ampla do que aqueles 8 a 10% que a gente costuma catalogar, né? Então, os espíritos falam também que pode ser uma condição facilitadora da execução de missão espiritual. O espírito, segundo Emmanuel, requisitaria reencarnar-se na experiência homossexual para estágios perigosos de solidão, segundo Emmanuel fala, no qual dedicaria se faria eunuco por amor ao reino de Deus. Ou seja, se castraria na vivência sexual e afetiva mais particular para dedicar-se a uma tarefa coletiva. Bom, primeira coisa é o seguinte: se um espírito pode escolher reencarnar na experiência homossexual, possivelmente tenha mesmo uma base biológica que ative essa experiência, não é? Porque o espírito pode solicitar reencarnar naquele contexto. Ou algo que é realizado no plano astral, no corpo astral, preparando-se aquela encarnação, né? Ou na indução psíquica, mas de qualquer forma isso vai se refletir no físico. Eu digo isso para vocês verem que o pensamento espírita está em sintonia com o pensamento científico, com aquilo que a ciência tem descoberto a respeito da ação. Segundo, isso era mais fácil de ser vivido na época que Emmanuel escreveu esse texto, porque naquela época o espírito, quando reencarnava, ele quase que obrigatoriamente deveria viver a castração ou a repressão sexual, porque era uma época em que socialmente viver a homossexualidade era muitíssimo mais difícil que hoje. Aí eu pergunto, hoje continua do mesmo jeito? Sim ou não? Não, nem de longe, né? Hoje é muitíssimo mais fácil a vivência, não só mais fácil, em alguns meios é até estimulado, né? O movimento gay, por exemplo, estimula mesmo a questão. Então, eu pergunto, a lei divina existe para um tempo ou para todo o período humano? Para todo o período, não é? Um amigo meu, que é homeopata também, ele disse assim: André, eu fico observando os homossexuais masculinos e penso que os heterossexuais têm muito a aprender com
os homossexuais masculinos. Eu perguntei mesmo por quê? Ele falou assim, porque eu observo uma amorosidade que não é habitual no heterossexual. Aí eu comecei a observar, percebi assim, bom, tem homossexuais masculinos de tudo quanto é tipo, dos mais grossos até os mais amorosos. Mas é verdade que um grande número manifesta uma sensibilidade, uma amorosidade diferente daquela forma do masculino tradicional? É, isso é fato. Exatamente. Não sei se vocês sabem, mas as empresas de telemarketing, elas buscam contratar preferencialmente pessoas, homens homossexuais. Por quê? Porque são mais gentis, são mais cordiais, atendem melhor, né? É uma coisa dita dentro do meio organizacional por conta das questões mesmo que são relacionadas a essa expressão afetiva. E aí eu pergunto para vocês, essa facilidade no masculino para expressar uma maior amorosidade, ela ajuda ou atrapalha a missão espiritual? Ajuda profundamente, não é? Quantos dos religiosos que vocês conhecem que eram grossos? Lá na Bahia não tem. Lá na Bahia não tem? Você sabe por que da Bahia não tem, gente? Todos têm alma feminina. Ah, não, tem homem grosso, que você disse? Não, lá não tem homem grosso. Ah, entendi. Você tem ideia, o mais grosso é Quixal. São características que ajudam o indivíduo, né? Basta a gente ver, por exemplo, nós não sabemos a respeito das condições sexuais de Chico Xavier, de outros indivíduos aí, porque nunca falaram disso publicamente. Mas é evidente que se trata de uma alma feminina. É ou não é? Alguém tem dúvida disso? Sensível, acolhedor, terno, maternal em toda a sua vida, com naturalidade. Não sei se vocês conhecem, mas na história da biografia dele tem uma época em que ele dá aula de crochê para uma senhora, uma vizinha, lá em Pedro Leopoldo, onde morava ainda em Pedro Leopoldo. Era uma alma extremamente feminina, tá? Tá nos livros de biografia dele, né? Então era uma alma extremamente feminina. E essa alma feminina dele ajudou ele na missão dele ou não? Profundamente, né? Então, se o espírito vem com essa alma feminina por outros caminhos, ou pela experiência da homossexualidade, isso não importa, mas se vem, ajuda, não é? Então penso que nós precisamos aprofundar mais essas reflexões a respeito da homossexualidade enquanto condição que facilita a execução de missões espirituais. Terceiro, situação provacional e expiacional decorrente do abuso das faculdades genéticas do sentimentalismo. Essa daí é a questão que mais tem sido, na minha opinião pessoal, mal interpretada dentro do movimento espírita. Porque aqui é o seguinte, o espírito abusou do afeto, do sentimento, abandonou corações, destruiu lares, enganou pessoas, lesou o outro. E Emmanuel diz no Vida e Sexo com muita clareza, ninguém lesa o coração do outro sem lesar o seu mesmo. Chega no mundo espiritual, entra em culpa profunda, né, daquela sentimento de responsabilidade, percebendo os efeitos em si, os efeitos no outro, etc. Dizem os espíritos, o espírito pode solicitar ou ter isto imposto pela lei, reencarnar no corpo ou no sexo que menosprezou, para, segundo eles, aprender a respeitar aquele sexo, né, e a respeitar também as questões afetivas. Tem lógica, não tem? Tem. Então, tanto o homem quanto a mulher, em condição semelhante. E eu, particularmente, a opinião do Andrei, penso que uma boa parte dos homossexuais está reencarnada nessa condição de reeducação do afeto e reeducação da sensibilidade. Mas isso é a opinião minha. Bom, vamos pensar a respeito disso. Aí se diz assim, geralmente, por alguns espíritos. O homossexual não pode ter relações afetivas, ou não deve ter relações afetivas, e nem sexuais, porque isso agravará, é um espírito perturbado do passado, devedor do passado, e isso a vivência vai perturbar o desequilíbrio, vai aumentar o desequilíbrio. Esse é o discurso que baseia a apologia à repressão sexual e à chamada sublimação, porque de sublimação não tem nada. Porque a sublimação, segundo o conceito psicológico original, é quando o indivíduo canaliza as forças sexuais para as potências criativas através daquilo que dá conta, que decide, que faz, explicando bem, e não quando faz a repressão, porque a repressão não é
canalização. A repressão é só um indivíduo conter, botar um dique ali no rio que não para de fluir. E aí André Luiz vai falar no Evolução do Mundo aquilo que Freud falava com muita propriedade. Ele diz assim: a energia sexual gera cargas magnéticas em todos os seres que pede compensação. E em se acumulando, essas cargas magnéticas invadem outras áreas sensíveis do ser, gerando sintomas. É o que Freud escreveu das neuroses, não é? É um conteúdo afetivo que é reprimido, com o qual nós não lidamos dentro da pulsão da nossa libido, é refreado e se direciona para outro conteúdo, ou seja, é retirado o afeto e a libido daquele conteúdo ali com o qual nós não conseguimos lidar e se projeta sobre um outro conteúdo simbólico, inconsciente, né? E aí se estabelece, por exemplo, as fobias, que você mesmo solicitou antes de reencarnar para ampliar os conceitos a respeito da diversidade e do respeito ao semelhante. Anos depois, essa mãe voltou para narrar que aquela experiência havia aberto a sua vida. Até porque logo depois dessa orientação, ela sonhou que o filho, o nenenzinho, gritava por ela, desesperada, e ela começava a sofrer um sofrimento muito grande, não encontrava esse filho, até que encontrou ele preso dentro do armário e abriu a porta. E aí, quando ela abriu a porta, ele então saiu. Né? E ela lembra do alívio que ela sentiu. Por quê? Porque era a tarefa dessa mãe ajudar esse indivíduo a se auto-aceitar e a se auto-amar, né, dentro daquela experiência. E hoje ela está profundamente em paz, né, narrou-nos essa experiência que está lá no livro. Então é muito interessante a gente pensar isso, que o papel da família é o papel do acolhimento. Não perca a oportunidade de acolher o seu filho, não perca a sua filha. Não perca a oportunidade de amar com a singularidade que é dele, porque uma orientação sexual é apenas um detalhe, é apenas um aspecto, não é? Não, mas ele vai sofrer, ela vai sofrer, vai sofrer com a luta reencarnatória que escolheu o que precisa e dá conta disso. Quando a gente olha para os outros com piedade, a gente retira a força e o poder. Nós temos que olhar com compaixão. Compaixão significa, estou aqui para você, para te ajudar no que for preciso, porque vai ser difícil, mas você dá conta. Você não está aqui à toa, você não veio nessa condição à toa, você não está passando por isso à toa. Isso é compaixão. Estou aqui para viver junto com você. Piedade é aquela coisa, tenho que abraçar, tenho que fazer, tenho que evitar, tenho que proteger, porque esse outro é um incompetente que não dá conta do assunto. Né? Isso é piedade. É quando a gente retira a força e poder do outro. Então, se tem alguém na família, aproveita e cresce. Porque se alguém pode ser um seu filho, pode ser um irmão, pode ser um pai, que depois de uma relação heterossexual resolveu assumir uma relação homossexual, como está acontecendo muito, né? E vão ter que trazer diferentes circunstâncias para a família. O casamento homossexual é um direito de cidadania que tem sido cada vez mais requisitado e cada vez mais conquistado na sociedade. E vocês vejam que isso daqui é da Suíça, eu tirei essa foto lá na Suíça, mas esses postais são da Alemanha, e aqui mostra 2 homens e 2 mulheres, mas vocês vejam que são 2 homens, não é um homem vestido de mulher e nem uma mulher vestida de homem. São 2 homens e 2 mulheres, porque o homossexual não é alguém que quer ser do sexo oposto. É alguém que está bem no seu sexo biológico, mas que se atrai pelo mesmo sexo. Né? E aí um dia resolveram perguntar para Emmanuel se 2 homens e 2 mulheres podem viver juntos no mesmo teto. Tem gente que pensa que espiritismo é a resposta de espíritos. E se o espírito falou, está falado. Então se Emmanuel dissesse pode, podia para sempre. E se Emmanuel dissesse que não pode, nunca mais poderia. Não é assim? Muito bem. Acontece que Emmanuel conhece a doutrina espírita e deu uma resposta maravilhosa. Será lícito 2 pessoas do mesmo sexo viverem sobre o mesmo teto como marido e mulher? A esta indagação, o codificador da doutrina espírita formulou a questão 695 em um livro dos Espíritos, com as seguintes palavras: o casamento, quer dizer, a união permanente de 2 seres, é contrário à lei natural? Os orientadores dos fundamentos da doutrina espírita responderam com a seguinte afirmação: é um progresso na marcha da humanidade. Os amigos encarnados no plano físico, com a tarefa de sustentar e zelar pelo cristianismo redivivo na doutrina espírita, estão aptos ao estudo e conclusão do texto em exame. Brilhante, né? É a mesma coisa que falar assim, olha, vocês estão se fazendo de burros, mas a resposta já está lá desde sempre, porque o codificador já perguntou isso, é isso que ele está dizendo aqui. A esse respeito, o codificador já fez a pergunta. A união permanente de 2 seres é um progresso na marcha da humanidade. E vocês vejam como os espíritos são inclusivos. Nunca na história da humanidade houve o conceito jurídico de família como uma união de 2 seres que não fosse homem e mulher.
Em todos os códigos jurídicos, até muito recentemente, sempre a família foi formada pela união de um homem e de uma mulher. Os espíritos, em década de 60 do século XIX, escrevem a união entre dois seres. Isso é que é vanguarda, né? O resto é brincadeira. E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo curtinho que a gente muitas vezes tem medo de dizer para as crianças a respeito da questão da homoafetividade, né? Com medo de formar indivíduos homossexuais, não é assim? A gente não fala, não conta, não explica, e aí a gente acaba formando indivíduos homofóbicos. Indivíduos que não lidam bem, seja com o seu próprio desejo ou com o desejo dos outros. Então vamos ver esse vídeo que foi gravado num dia de ação de graças dos Estados Unidos e que mostra uma criança tendo contato com um casal homossexual pela primeira vez. A husband's a boy. Right. A wife is a girl and a husband's a boy. Then you two are husbands. Wives are girls. Husbands are boys. Right, that's right. So if you're a boy... You'll be a husband. Right. Yeah, we're both husbands. You're both husbands. Is that You confusing? married each other? That's funny. It's funny, right? Yeah. I usually see husbands and wives. But this is the very first time I saw husbands and husbands. So funny. So that means you love each other. Yeah. Yeah. Yeah, they're much alike. They're much alike. And I'm gonna play ping pong now. Okay. You can play if you want to. Vocês viram que eles não deram resposta nenhuma que não foi o que ele perguntou, não é? Mas deixou ele chegar às próprias conclusões. Bom, é estranho pra mim, nunca vi, né? Ele não tem ressonância nenhuma com essa coisa, vocês viram, né? Não vai ser, provavelmente não vai ser um indivíduo homossexual, mas também não vai ser um homofóbico. O que ele faz logo depois que ele chega à conclusão? Ele inclui. Bom, eu vou jogar ping-pong, então vocês podem ir também. Né? Vocês parecem que se amam mesmo. Então tá tudo ótimo, se amam, tá resolvido, vamos jogar ping-pong. Né? A adoção por pessoas e casais homossexuais é outro direito, de fato, que tem sido requisitado. Todas essas fotos são reais. Os primeiros brasileiros a conseguir a guarda conjunta de uma menina. Um já tinha, era casado com o outro, tinha a união com o outro, né, que hoje é uma união estável, e conseguiu na justiça o direito, porque no nosso país, um homossexual sozinho pode adotar, mas o casal junto não. É um dos poucos direitos que falta para se igualar ao matrimônio heterossexual, porque já se pode ter a união homossexual estável, que se pode ser convertida em casamento civil. Inclusive a Bahia saiu na frente. Porque na Bahia todos os cartórios estão autorizados a converter sem que a pessoa precise entrar na justiça. Então faltam alguns poucos direitos, um deles é esse. Esse daqui é um brasileiro também, que escreveu um livro chamado Retrato em Preto e Branco, em que ele narra a experiência de ser solteiro, homossexual e branco e adotar um menino negro. As dificuldades de preconceito na sociedade, etc. Né? É uma questão muito interessante. Quando começaram as adoções, diziam-se assim, não vamos deixar os homossexuais adotar não, porque, como muita gente ainda diz até hoje, porque os filhos vão ser perturbados e vão ser homossexuais. Baixo preconceito numa frase só, né, gente? Primeiro, falar que o indivíduo vai ser homossexual como sendo um mal é já caracterizar a questão como pejorativa. Certamente, assumir a homossexualidade não é nada fácil. O indivíduo vai ter que matar um leão por dia, lidar com a sociedade, para afirmar sua autoestima. Né? Não é uma questão simples. Mas também não é simples ser heterossexual. E a heterossexualidade também, afirmar a autoestima, também é uma questão complexa. Né? Mas tem esse preconceito então nessa fala. E segundo, é de que os pais homossexuais geram filhos homossexuais. Hoje já se tem 20 anos de pesquisa. E a medicina começou a fazer pesquisas junto à psicologia a respeito da repercussão na vida dessas crianças da criação por pais homossexuais. E se descobriu que os filhos de pais homossexuais são tão adaptados em nível de escola, de sociedade, de uso de drogas e vários outros parâmetros, tanto quanto filhos de pais heterossexuais. E que inclusive são homossexuais na mesma porcentagem de filhos de heterossexuais. Ou seja, não difere, né, o fato. E há até pesquisas que demonstraram que filhos de mães lésbicas, ou seja, criados por duas mães, são mais adaptados socialmente que filhos de pais heterossexuais. Né? Exatamente o contrário daquilo que a gente esperava. Talvez por ser dois femininos,
não se sabe, né? Tem que ser mais pesquisas aí nessa área, mas que mostra a caída dos preconceitos. Isso é um movimento tão significativo que a Associação Americana de Pediatria, que é detentora da maior revista de pediatria, revista científica de pediatria, Pediatrics, ela publicou um documento em que se posiciona formalmente a favor da adoção de crianças por pessoas e casais homossexuais a partir dos resultados das pesquisas. Esse é um documento que está na internet, está também no livro, para quem quiser conhecer a respeito deste assunto, tá certo? Para a gente encerrar, aqui 80 mil crianças vivem com pais gays ou mães lésbicas, segundo estudos europeus e norte-americanos. Na Europa, cerca de 1% dos gays e 15% das lésbicas têm filhos. Vocês vejam que as mulheres, né, com instinto maternal, muito mais. Mas esses dados já estão desatualizados, com certeza ainda é maior. E vai crescer muito, né, porque está sendo estimulado. Mas há pessoas que dizem assim, é preferível que ele seja órfão a ser criado por homossexuais. Principalmente, algumas religiões dizem isso, né, porque acreditam que o homossexual é demoníaco. Então, que ser criado pelos demônios é ser condenado ao inferno já de cara, né? Então, tem questões muito complicadas aí. E as coisas só não evoluem mais rapidamente no nosso país em função da pressão religiosa que comanda o governo, né? Nós sabemos disso. Ser espírita era ser demoniado no passado, né? Não é? Muito bem. Vou passar esse vídeo, aí ficam os meus contatos. Aqui está o site da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Esse vídeo que eu vou passar é uma música que um filho canta para os seus dois pais homossexuais, que o criaram. Eles o adotaram quando ele tinha 1 ano de idade. Esse vídeo foi ao ar no Dia das Crianças da Holanda. E essa criança canta junto com um coro de crianças, mostrando, né, o trabalho para a inclusão e a alteridade que já está sendo feita naquela sociedade. Certo? Wie is er hier vandaag met zijn moeder? Er zijn er heel veel. Wie is er met zijn vader? Er zijn er niet zoveel. En wie heeft er 2 vaders? Ja, er zijn er een paar die dat hebben. Nou, Terrence heeft dat en die zingt er een te gek liedje over. 2 vaders. We hebben mooie spullen thuis. We leven heel normaal daar met z'n drietjes bij elkaar. Bas die werkt bij de krant en Diederik is laborant. Ik ben door hun geadopteerd als baby van 1 jaar. Nog altijd ben ik enig kind, maar niet dat ik dat erg vind. Zo krijg ik alle aandacht, alle liefde van die 2. Bas brengt mij altijd naar school, met Diederik speel ik viool. En met z'n drietjes kijken we de soaps op de tv. Ik heb 2 vaders, 2 echte vaders. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Ik heb 2 vaders, 2 echte vaders. Die als het moet ook allebei mijn moeder kunnen zijn. Wanneer ik naar mijn bed toe ga, kijkt Diederik mijn huiswerk na. En Bas die doet de wacht, of hij strijkt de schone was. En als ik ziek of koortsig ben, dan is er niemand die ik ken die zo lief voor mij zal zijn als Diederik of Bas. Hij heeft 2 vaders, 2 echte vaders. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Hij heeft 2 vaders, 2 echte vaders. Die als het moet ook allebei mijn moeder kunnen zijn. Soms word ik wel gepest op school, natuurlijk is dat naar. Jouw ouders, die zijn homo, dat vinden ze maar raar. Dan haal ik maar mijn schouders op, nou en ik ben hun zoon. Het is niet zoals bij anderen, maar voor mij is het heel gewoon. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Hij heeft 2 vaders, 2 echte vaders. Die als het moet ook allebei. Die als het moet ook allebei mijn moeder kunnen zijn.
experiência, né, de amor desse jovem, a gente sai daquilo que é teoria, né, e a gente vê o que é a experiência da vida dele, o que foi possível ser construído na vida dele, o que é a sua própria experiência. E com isso a gente encerra dizendo que todo este trabalho não é para que a gente faça nenhuma apologia da homossexualidade, como alguns entendem, às vezes deturpando o trabalho. É para que a gente aprenda a respeitar o ser humano, independente da sua condição, e aprenda a dar a todos a condição de igualdade e o direito de compreender, entender e viver em plenitude aquilo que a sua vida e o seu coração lhe disser que é o seu caminho, porque esse campo é um campo de compreensão. Emmanuel disse que nesse campo a tarefa é consciencial e diz respeito a cada um, né? E cada um tem que chegar às suas próprias conclusões, porque é um caminho de aprendizado e um caminho de amadurecimento. Se a gente tiver conseguido passar esta ideia, levar para vocês o estímulo para que vocês estudem o tema mais ampliadamente, nós teremos atingido o objetivo. Certo? Muito obrigado a vocês. Eu chamo os colegas.